Fala aí galera, que é o treinamento funcional. Meu nome é Bruno e a gente está começando mais uma mentoria online gratuita aqui para vocês. E no vídeo de hoje a gente não vai avaliar nenhum exercício, um exercício de força ou técnica de movimento. A gente vai avaliar um movimento de avaliação. Esse movimento que vocês estão vendo aí em cima é o agachamento overhead ou agachamento com as mãos acima da cabeça. Esse agachamento overhead é um dos movimentos que a gente utiliza na avaliação do FMS, que é o Functional Movement Screen, que é uma avaliação, na minha opinião, a avaliação mais conhecida e a melhor avaliação do movimento para se utilizar dentro do treinamento funcional, que eu também utilizo. São 7 movimentos e o agachamento overhead, esse aqui que vocês estão vendo, faz parte dessa avaliação. Vocês vão perceber que durante o vídeo, fazendo esse agachamento com as mãos acima da cabeça, a gente consegue analisar todas as articulações do corpo. Então, para que esse movimento saia da maneira correta, a gente precisa estar com as funções articulares em dia. Todas as articulações têm que estar desempenhando sua função da maneira correta. No vídeo de hoje eu vou focar principalmente na mobilidade do tornozelo, porque eu já vi o vídeo, eu sei o que está esperando aqui, vocês ainda não, mas eu vou focar principalmente na mobilidade do tornozelo, porque se a gente fosse falar de todas as articulações, esse vídeo aqui duraria pelo menos 1 hora. Então a gente vai focar principalmente na mobilidade do tornozelo. Mais pra frente eu posso trazer esse mesmo vídeo, mas focando em uma outra articulação. Então, primeira coisa, o nome do movimento. Então, no vídeo de hoje a gente não vai falar sobre padrões de movimento, porque não é um exercício de força, é um movimento de avaliação. Então, o movimento que a gente vai chamar é agachamento overhead, que é acima da cabeça. Over é acima e head significa cabeça. Igual headshot, para quem jogava Counter-Strike aí. Então, primeira coisa, vamos ver o vídeo, vamos ver a aluna de uma seguidora minha realizando o movimento e vamos primeiro analisar o movimento para ver como que ela vai realizar o movimento e vocês vão analisando aí, ó. Presta atenção primeiro no movimento dela. Ela faz até um agachamento, que bacana, mas o que atrapalha ela aqui no agachamento é justamente a falta de mobilidade no tornozelo. Agora a gente vai ver um pouquinho mais devagar e eu já vou falando para vocês o que eu consigo perceber que eu trabalharia com essa aluna. Primeira coisa, percebam que ela começa a movimentar no agachamento, chega a um ponto que ela não consegue descer mais, ou seja, na verdade não é que ela não consegue descer mais, a tíbia para de ir para frente. Quando a gente analisa o tornozelo no movimento de agachamento, a gente precisa de uma dorsiflexão em cadeia cinética fechada. Ou seja, pé parado no chão e a tíbia indo para frente aqui, ó. Então imagina que aqui é o pé e meu braço é a tíbia. Meu antebraço é a tíbia. A tíbia indo para frente. Se eu não tenho essa mobilidade muito bem estabelecida, a tíbia não vai para frente o que a gente precisa que ela vá, e aí, ao invés da tíbia ir para frente, eu vou compensar com alguma outra disfunção, uma compensação em algum outro lugar do corpo. Então, eu quero que vocês percebam. Primeiro, olhem a tíbia dela. Ela começa a ir para frente, chega um ponto que ela continua descendo, mas a tíbia para de ir para frente. Sem olhar para o resto do corpo, olha somente para a tíbia. Chega um ponto que a tíbia para de ir para frente, e aí, o que vai para frente, o que na verdade entra em disfunção é a coluna lombar. Então presta atenção. Ela desce, conforme ela está descendo, ela tem uma estabilidade até que boa assim do centro do corpo. Mas a tíbia dela para de ir para frente e aí ela hiperestende lombar. Quando você dá o comando para o cérebro, eu preciso descer, o cérebro vai fazer de tudo para descer, independente se você vai ter compensação, disfunção, qualquer coisa que seja necessária, ele vai fazer para você conseguir realizar o movimento que você quer. Então, às vezes, o tronco vai para frente, ou às vezes, como nesse caso aqui, a lombar hiperestende, tudo para conseguir descer mais. Como a articulação do tornozelo ela não está funcionando da maneira correta, vai influenciar negativamente a articulação, nesse caso aqui, da coluna lombar. Vocês lembram lá das funções articulares? Que toda articulação tem que desempenhar a função da maneira correta, senão ela influencia negativamente em articulações que estão acima ou abaixo? Nesse caso aqui, o tornozelo é lá no pé e a lombar é bem longe do tornozelo, só que por conta dessa falta de mobilidade no tornozelo, a lombar está hiperestendendo. Então, é uma reação em cadeia. A falta de mobilidade do tornozelo vai desencadear uma hiperextensão lá na coluna lombar. Muitas vezes seu aluno vai começar a sentir dor na coluna lombar, porque se você coloca a barra nas costas do seu aluno, realizando dessa forma, com falta de mobilidade no tornozelo e hiperextensão lombar, você pode ter certeza que a carga já é no lombar, de um agachamento com barra nas costas, um back squat,
mas se você fizer com essa disfunção, além de você estar adicionando carga à disfunção, piorando a disfunção, você vai lesionar a lombar do seu aluno. E aí muitas pessoas pensam, ele tem falta de estabilidade na coluna lombar, por isso que ele está lesionando. Muitas vezes é por isso, mas muitas outras vezes a gente tem outras causas. Nesse caso aqui, pode muito bem ser a falta de mobilidade no tornozelo. Se o seu aluno não tem falta de mobilidade, não tem mobilidade do tornozelo boa, ele não pode agachar com carga. Não pode. Mesmo que você diminua a amplitude de movimento, mas sempre a gente vai priorizar a função articular para depois trabalhar essa função dentro do padrão de movimento. Então, primeiro o ponto que vocês têm que sair daqui, ó. Nunca adicionar carga à disfunção. Então, o que acontece muito? Nosso aluno tem falta de mobilidade no tornozelo e quer agachar com peso. E aí, pelo professor ter falta de conhecimento ou não ter culhão para bancar a opinião dele, ele fala, não, tá bom, então vamos agachar sem peso, vamos agachar ele no Smith, que aí não precisa de tanta estabilidade, mas cadê a mobilidade do tornozelo dele sendo trabalhada? O que é ideal ser feito? É trabalhar a mobilidade do tornozelo de forma isolada, melhorar essa mobilidade e o padrão do agachamento, o padrão bilateral de dominante de joelho bilateral simétrico. Quando ele conseguir realizar o agachamento sem carga, o agachamento livre, aí a gente começa a adicionar carga externa. Então, nunca adicionar carga à disfunção. Se o seu aluno tem falta de mobilidade no tornozelo, você adicionar carga só vai piorar essa disfunção dele. Então, nunca faça isso, certo? Vamos ver o vídeo de novo. Eu sei que é um pouquinho complicado para quem não tem o olho treinado para ver o erro do aluno. Como eu avalio meus alunos faz muito tempo, avalio de 2 em 2 meses, mais de 10 alunos, então assim, meu olho já está bem treinado, eu consigo ver o erro muito rápido. Mas lá no começo eu tinha que ver o vídeo 1000 vezes, e é o que eu indico que você faça. Fica analisando o vídeo, até você conseguir identificar esse erro que eu estou te falando. Quando você conseguir identificar, provavelmente uma outra pessoa realizando e executando esse mesmo erro, você já vai conseguir identificar também. Então, a gente só consegue ter um olho treinado com treinamento, praticando a arte de analisar o movimento. Não é simplesmente assistir esse vídeo que você está assistindo agora, sair analisando todo mundo que você vai conseguir identificar erro. Muitas vezes, o erro está bem escondido. Então, quero que vocês analisem de novo. Pode ir até um pouco mais devagar o vídeo se você quiser. Prestem atenção, ela começa a descer, ó. E aí, hiperestende a coluna lombar por conta do tornozelo. Outro ponto importante também. Prestem atenção como o calcanhar dela faz força. Se você, por exemplo, identificou, eu acho que ela tem falta de mobilidade no tornozelo. Porque a tíbia para de ir para frente e tudo mais. Aí ela tem algumas compensações depois que a tíbia para de ir para frente. Mas eu quero ter uma certeza maior. Olha para o calcanhar do seu aluno. Preste atenção nesse vídeo aqui. Como depois de uma certa amplitude, o calcanhar dela ameaça sair do chão. Ou seja, como ela não tem mobilidade suficiente, a flexibilidade ela faz parte da mobilidade, o tendão calcâneo principalmente não está se alongando tão bem, e aí ele começa a puxar o calcanhar. Ou seja, quer tirar o calcanhar do chão, que é uma disfunção, uma compensação também conhecida. Quando o seu aluno agacha ou faz uma passada, retirando o calcanhar do chão, muito provavelmente ele tem falta de mobilidade no tornozelo também. Então prestem atenção como o calcanhar dela ameaça sair do chão. Vou até tirar a seta daqui, ó. Lá no finalzinho, o calcanhar dela ameaçando sair do chão. Presta atenção. O calcanhar dela, ó, ameaçando sair do chão. Entenderam? Então, primeiro você você observa a tíbia. Se ela parar de ir para frente antes da pessoa atingir o 90 graus, que é alinhar a coxa com o chão, deixar a coxa e o chão paralelos, se a tíbia para de ir para frente antes dessa amplitude de movimento, provavelmente ele já tem uma falta de mobilidade no tornozelo. E aí você observa se depois dessa parada da tíbia ir para frente, desse interrompimento da tíbia ir para frente, do movimento da tíbia para frente, ela começa, o seu aluno ou aluna começa a compensar com alguma outra coisa no corpo. Se a tíbia para de ir para frente e existe alguma compensação no corpo depois disso, provavelmente você já tem uma falta de mobilidade no tornozelo aí. Mas você quer ter uma certeza, observe o calcanhar. Se o calcanhar estiver saindo do chão, estiver ameaçando sair do chão, você já, assim, 99% de certeza que o seu aluno tem falta de mobilidade no tornozelo. Ah, Bruno, mas não tem uma análise individual do tornozelo? Tem. Você tem uma avaliação individual do tornozelo, que você mede 5 polegadas da parede e tudo mais. Mas se a gente for ficar fazendo uma análise específica
Para cada articulação, cara, você vai perder umas 3, 4 aulas com o seu aluno, só perder entre aspas, né? Só avaliando. Mas você consegue avaliar o seu aluno, se você treinar bem o seu olho, você consegue avaliar todas as articulações em um único movimento. Você avaliou o seu aluno em 10 minutos, filma ele e aí você leva para casa, avalia com mais calma em casa, observando o vídeo, indo e voltando, que é o que eu faço, e aí você consegue identificar as disfunções e não perder nenhuma aula, porque se o seu aluno for um aluno de personal, você tem que tentar otimizar o máximo possível. Eu estou falando por experiência prática, por experiência própria. Um aluno de personal, ele te paga a aula. Se você tirar 40, 50 mil ou uma aula inteira dele para avaliar, na cabeça dele ele perdeu a aula. Na cabeça dele ele perdeu a aula. Então, otimiza um pouco a avaliação, faz a avaliação em 10 minutos, 50 minutos para ter aula, filma a avaliação inteira, leva para casa e analisa com mais calma em casa. Então, principalmente, quando você for avaliar o agachamento do seu aluno, preste atenção no movimento da tíbia para frente, o movimento anterior da tíbia. Quando esse movimento é interrompido, existe alguma disfunção uma disfunção bem grande em algum outro local do corpo por conta desse movimento interrompido da tíbia? Sim, falta de mobilidade no tornozelo. Quero ter uma certeza maior? Observo o calcanhar, se ele ameaça sair do chão, eu tenho com certeza falta de mobilidade no tornozelo. E aí o que eu faço? Identifiquei que meu aluno tem falta de mobilidade no tornozelo. Vou utilizar exercícios para mobilização do tornozelo, exercícios de autoliberação miofascial para relaxar aquela estrutura, aquele tecido rígido que não está deixando que o meu aluno tenha a mobilidade boa. Relaxei esse tecido, faço uma mobilização para melhorar o movimento articular, cápsula articular e tudo mais, estrutura óssea, tendínea, ligamentar. Trabalho a mobilização de forma isolada, depois integro essa mobilização de tornozelo dentro do padrão de movimento de agachamento e todos os outros que a mobilidade do tornozelo é necessária. Depois disso, eu consigo colocar carga. Então, prestem atenção que é um processo para eu conseguir colocar a carga no meu aluno. Não é na primeira aula que o seu aluno vai fazer agachamento com barra nas costas. Independentemente se ele já treina e ele consegue pegar 200 kg nas costas. Aí você vai ver, ele faz um agachamento com essa amplitude de movimento. Sendo que a amplitude de movimento tem que ser máximo que ele conseguir. Por quê? Por falta de mobilidade no tornozelo. Então, tira a carga, trabalha a mobilidade, melhora o padrão de movimento, elimina disfunções, previne lesão e dor, e depois disso a gente consegue acrescentar carga. Isso para todas as articulações, não só para a mobilidade do tornozelo. Aqui nesse exercício a gente consegue ver outras disfunções, falta de estabilidade no arco plantar, falta de mobilidade no tornozelo, falta de estabilidade no centro do corpo, hiperextensão lombar, falta de mobilidade de extensão torácica, falta de mobilidade no ombro, falta de estabilidade da cervical, falta de estabilidade da cintura pélvica. Então assim, com um movimento só você consegue analisar muitas coisas com o seu aluno. Mas o mais importante é você treinar o seu olho para quando você vê o agachamento do seu aluno, você já conseguir corrigir. Até porque no dia a dia, nas aulas que ele está fazendo com você, também servem como avaliação. Você precisa avaliar e corrigir no dia a dia também. Certo? Então, essa foi a nossa mentoria dessa semana, falando sobre agachamento overhead, observando principalmente o tornozelo do nosso aluno. Fechou? Faz isso com o seu aluno, porque pode ter certeza, se ele tem falta de mobilidade no tornozelo, e na maioria das vezes ele vai ter, se ele tem falta de mobilidade no tornozelo, todos os movimentos de membro inferior dele vão ser atrapalhados, vão ser prejudicados. Então preste atenção nisso, porque é muito importante. Certo? Então, essa foi a nossa mentoria. Espero que você tenha curtido. Qualquer coisa, pode comentar aí ou me chamar no direct, ou qualquer coisa se você estiver assistindo no YouTube. Estou à disposição de vocês. Tamo junto. Até a próxima e forte abraço.